Olá, tudo bem? Espero que sim, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida hoje também. Porque hoje eu vim aqui com uma tamanha indignação diante dos fatos que temos visto através dos noticiários, da aprovação de leis. E a gente, como cristão, a gente tem a nossa maneira de ver o mundo pela ótica cristã, segundo a palavra de Deus. É a nossa maneira de encarar o mundo, porque o padrão que nós temos é o padrão bíblico, um padrão que a gente acredita que é verdade, que é justo, que leva as pessoas a melhorar em suas vidas, em todos os sentidos, como ser humano. Porque acreditamos que nessas palavras, as palavras de Deus estão ali, palavras de vida que levam o ser humano a ser semelhante ao seu Criador. Então, a minha indignação, a indignação de muitos irmãos que estão vivendo nessa geração, está muito grande, porque o homem dessa geração, o ser humano que vive essa nossa geração, não tem se parecido com nada que é bom. Eu não vou falar agora em questão de Deus, porque muitos não creem em Deus. Mas então, falando de uma forma mais objetiva, que o ser humano parece não ser mais humano. É só um ser. Nem um pouco melhor, nem um pouco mais evoluído do que qualquer outra espécie animal. Em relação à vivência, atitude, instinto, o humano já se encontra totalmente deteriorado. E não adianta as pessoas chegarem e dizerem que não, isso é um outro. Não, parece que todo mundo está tomado por um sentimento animalesco, maligno, injusto, ingrato, infiel, totalmente desprezível. E a grande prova disso que eu estou falando é ver o grande número crescente de pessoas que hoje adotam animais de estimação como seus familiares. Não, claro que todos que gostam de animais devam ter um animal de estimação, claro. Mas é muito preocupante quando um animal de estimação ele substitui ou ele passa a ser um membro da família. Porque a gente está vendo que o amor ao animal está sendo muito mais sincero do que o que deveríamos amar ao próximo, nosso semelhante. Então, agora voltando para a questão da palavra de Deus, eu me deparei com uma mensagem hoje de Romanos, capítulo 1, no versículo 18, que trata a respeito da idolatria e depravação dos gentios. E começa dizendo assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus com toda a impiedade, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, Paulo está dizendo que a ira de Deus se manifesta sobre a impiedade e injustiça dos homens. Os homens se tornaram ímpios, injustos, altamente malignos. E esse comportamento do ser humano está causando ira em Deus. E isso
Não é nada bom para eles. Não é nada bom para a raça humana. Porque a palavra de Deus diz que a ira dele tem um tempo determinado para ela encher a medida. E estamos vivendo um tempo pelo qual é a minha indignação e de muitos outros humanos, irmãos, que estão percebendo que as coisas estão totalmente fora do controle. O mundo está fora do controle. Então Paulo, há quase 2000 anos, já está alertando que, olha, a ira de Deus vai ser manifesta do céu sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Não está falando de animais, de outros seres vegetais. Está falando de homens. E que detém a verdade em injustiça. Ou seja, eles têm a verdade com eles, mas eles preferem ser injustos. Eles preferem ser infiéis. Eles preferem ser maus. Eles preferem fazer as coisas erradas, contrárias àquilo que Deus disse que deveria ser. Um exemplo. Se Deus diz que devemos amar o próximo, os homens dizem: odeie o seu próximo. Despreze o seu próximo. Mate o seu próximo, porque ele é um problema para você hoje. Então Paulo está dizendo que Deus está vendo isso tudo, está ficando irado. E aí ele vai dizer que os homens chegaram a um ponto insustentável, que diz assim, no 21, porquanto tendo conhecido a Deus, e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, esta geração não dá a mínima ao que diz a palavra de Deus. Estamos falando agora de algo muito mais grave do que qualquer ser humano nesse mundo, mas aqueles que detêm a verdade de Deus, aqueles que são professos, que se confessam cristãos, eles estão incluídos nessa palavra, porque tendo conhecido a Deus e não glorificaram a Deus. Como não é glorificar a Deus? É reconhecer que Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Então, o homem, segundo a reportagem que eu vi, os homens se reuniram e disseram que não é o aborto antes dos 3 meses, não constitui-se um crime. Esses homens estão enquadrados nessa palavra que nós estamos lendo agora. Homens se reuniram em Brasília e na calada da noite decidiram, como foi dito na manchete, desfiguraram o projeto que tentava moralizar a política no nosso país. E o mais engraçado é que ali estão cristãos, pastores evangélicos, que participaram dessa maracutaia que Paulo diz que deixaram de glorificar a Deus, praticando a verdade, para agora fazer aquilo que eles querem. Antes, em seus discursos, desvaneceram o seu coração insensato e se obscureceu. Eles estão em trevas, dizendo que são de Deus. Isso não é possível, porque quem é de Deus anda na luz. Quem está em trevas está muito longe de Deus. Então esse discurso é para tentar enganar a mim e você, dizendo que eles são homens de Deus, se um dia foram, porque não são. E Deus está mostrando por essa palavra que Ele está contra esses homens. A ira dele vem sobre esses. O coração insensato. Não é justo. Não é lícito. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, o
foco da adoração deles é o poder que não é Deus. Deus é o poder soberano sobre todas as coisas. Mas o poder que eles tanto almejam e buscam não é o poder da glória de Deus. É o poder da glória desse mundo caído, miserável, pecador, condenado à destruição. E Deus? Muitos perguntam por que Deus não faz nada? Por que esses homens ainda estão aí fazendo e desfazendo? Paulo explica. Por isso Deus também os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia para desonrar seus corpos entre si. Ora, Deus vai dar corda para esse povo. A mesma corda que eles estão recebendo agora é a corda que eles se enforcarão. Porque quando Deus virar o jogo, eles vão se apegar a quem? Os poderes dessa terra cairão. Quando Deus se levantar do seu trono e Cristo marchar sobre essa terra, ai dos moradores da terra. Então, eles estão fazendo tudo o que querem, aprovando leis absurdas, massacrando o direito do pobre, do órfão e da viúva, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, amigos e irmãos, os homens agora trocaram a glória de Deus para a glória desse mundo, a qual eles idolatram líderes. Agora vai uma observação para quem está em igreja evangélica. É exatamente isso que vocês estão fazendo. Quando vocês dizem que o seu pastor é o anjo da igreja, que o seu líder é o que lhe guarda e lhe protege a sua cobertura espiritual. Você está trocando a glória de Deus, de Cristo, pela glória de criaturas, porque esses homens não são nada mais além do que criaturas. E Deus tem entregado muitos ao engano, a fazerem o que querem, e serão julgados pelas suas próprias atitudes e obras. E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, ótimo, você está lá na sua igreja evangélica, você não se importa com o conhecimento de Deus, você fica naquilo que te deram. Pois saiba de uma coisa, Deus vai cobrar isso de você um dia. Se você não aprender agora, não vai ser depois, porque depois vai ser muito tarde. Depois você estará diante do Senhor e a ira dele será impossível de se reter. As pessoas não sabem a vida boa que elas podem ter hoje, mas elas mesmas estão dificultando a vida delas amanhã. Então Paulo vai dizer que estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, reconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça de Deus e que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, e não somente os que fazem, mas também que consentem aos que os fazem. Então Paulo está dizendo, você que faz as mesmas coisas que eles, é réu de morte. Você vai estar diante do juiz, justo juiz, e será condenado à segunda morte eterna. Não, mas eu não faço o que eles fazem, mas você consente, você aceita o que dizem para você. Você vê a injustiça do seu lado, você vê o erro, você compactua com isso, quando você não fala nada. Deus está anotando. As minhas obras e as suas. O que você fez, o que você deixou de fazer, o que eu fiz, deixei de fazer. E Paulo está dizendo, dá uma listagem grande de pessoas que estão fazendo essas coisas, a qual irritam, levantam a ira de Deus sobre a vida delas. Acorda. Lê essa palavra, medita nela para ver se em algum lugar você se encaixa. Não, eu não me encaixo em nenhuma dessas palavras, Carvalho. Mas também eu não denuncio nada, eu não critico o erro, eu me calo. Então você é participante do mesmo jeito. Saiba você que não fazem nada,
Existem pessoas agora que estão morrendo porque estão fazendo alguma coisa pela causa de Deus. No mínimo estão se levantando contra o erro, contra a mentira, contra o que é falso, o evangelho falso. E vocês estão aí, quietinhos, sossegados, tranquilos, em segurança. Acordem, porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir, quer quem queira ou não queira. E é melhor que você esteja muito certo disso, que nessa hora estar do lado de Cristo vai ser o melhor lugar onde você possa estar. Porque se você estiver contra, é o fim da sua existência para toda a eternidade. Então fica aqui uma palavra de indignação da minha parte, de ter de ver tantas coisas erradas, tantas maldades, e é grande parte dos cristãos, dos evangélicos, batendo palma para o erro, concordando com o erro. Acorda, desperta, porque Cristo vem sem demora, e a ira dele vem sobre os moradores da terra que estão contra a verdade da palavra dele. Se você puder, tenha paz em Cristo, em nome de Jesus. Glórias a Deus.